Boa tarde. Dando continuidade a essa série de audiências públicas para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016, a próxima audiência de hoje é a Secretaria de Chefia de Gabinete. E ao meu lado eu tenho o secretário da pasta, Hélio Arantes. Hélio, primeiro fala para a gente qual que é o papel, né, da Chefia de Gabinete, que eu imagino que o nosso público nem sempre conhece essa secretaria, e qual é o orçamento previsto para o próximo ano. Olha, primeiro o orçamento, assim a gente não esquece os números, né? São R$ 6.383.000, sendo que desse montante 72% é de despesa de pessoal. O resto é do que a gente cuida tanto para despesas do gabinete, como telefone, luz, água, internet, essas coisas, e mais a interação que a gente faz tanto com as associações em que a Prefeitura de Guarulhos participa, a Associação de Municípios, quanto a assinatura de jornais, compra de... e também a relação que a gente faz com a sociedade, principalmente a sociedade civil organizada. Agora falar um pouquinho do papel da secretaria. É exatamente esse, né? O que é? Nós cuidamos primeiro do gabinete do prefeito, da agenda do prefeito, da relação entre o prefeito e as secretarias, entre o prefeito e a sociedade de Guarulhos, entre o gabinete do prefeito e o prefeito, a figura física do prefeito com outros órgãos do Estado, da Federação. Também representamos o prefeito nas questões não estratégicas do município, ou seja, o que a gente procura fazer é no sentido de construir uma facilidade da movimentação física do prefeito para visitar obras, para se relacionar com os secretários, para poder conversar com a comunidade, com os seus líderes. Esse é o papel facilitador de contato entre as pessoas que querem conversar com o prefeito e as pessoas com que o prefeito quer conversar. Organiza a vida do prefeito, é isso? Tentamos organizar, não é fácil, até porque é uma agenda muito carregada, mas a gente procura trabalhar no sentido de colocar, primeiramente, as questões que são importantes na vida do município. E é em cima disso e é em cima desse preceito que a gente organiza a agenda e a movimentação do prefeito, com a concordância dele, claro. Tá certo. Muito obrigada, secretário, e boa audiência. Muito obrigado e agradecer aos telespectadores e ouvintes aí da TV Câmara. De vez em quando eu assisto sempre que eu posso. Parabenizar vocês pelo seu trabalho, parabenizar os vereadores pelo trabalho que exercem na Câmara e dizer que o gabinete do prefeito está à disposição não só dos líderes comunitários, não só dos vereadores, mas da população em geral que sentir necessidade do gabinete. Então, uma boa tarde, porque é tarde agora, né? Mas quem assistir o reprise, desejar a todos aí um bom dia, né? Tá certo, obrigada, secretário. Então, daqui a pouquinho começa ao vivo essa audiência pública da LDO, referente à Secretaria de Chefia de Gabinete. Você continua acompanhando com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Encontra-se na mesa o senhor secretário Hélio Donizete Arantes, da chefia de gabinete. Com a palavra, senhor secretário, por até 30 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Laércio Santos. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os vereadores e quero cumprimentar também a vereadora Eneide. Tenho o prazer de estar aqui. Nós já trabalhamos muito tempo juntos, né? Faz tempo que a gente não se vê. Então,
fico muito feliz desse encontro aí. Tem o vereador Guti, Rogério, Anistaldo, João Barbosa, Novinho, Mato Grosso, né? Então, Guti, Heleno, né? Então, vim aqui, eu estava falando antes para o vereador Laércio Santos, eu vim aqui em respeito. Eu estou encharcado de remédio, eu estou com problema no nervo ciático aqui, viu, desde quinta-feira, e não é por falta de fazer ginástica, não, mas por fazer ginástica. Eu fui fazer pilates e voltei quebrado. Mas, e como hoje é o último dia, né, não dava para adiar. Vim aqui falar sobre a questão do gabinete. E o gabinete tem como diretriz manutenção e otimização do serviço do cerimonial e potencializar a movimentação do prefeito em todas as regiões da cidade no contato com os diferentes setores sociais, ou seja, de ser o agente facilitador do prefeito de conversar com as pessoas de Guarulhos, especificamente, principalmente, né, o Poder Legislativo, as lideranças, sociedade organizada, e também de criar um canal de comunicação desses setores para com o prefeito. Sempre tendo como diretriz, como polo orientador, o interesse da cidade. Não só da cidade, como também de entrar em contato com outros agentes de outros municípios, do Estado, da Federação, da União. E o gabinete, portanto, esse orçamento que nós temos é no sentido de, primeiro, de resolver a questão do pagamento pessoal e dar suporte às despesas de manutenção e representação do gabinete e também viabilizar as atividades que são do gabinete ou que são nos propostas, como vários vereadores eventualmente nos solicitam, intermediando com sociedade, amigos de bairros, com sindicatos, com associações e por aí afora. Sempre eu sou rápido, até porque como nosso orçamento, 72%, nosso orçamento é de 6.383.268,27. 72%, 71,88%, arredondando para 72% para facilitar a compreensão das pessoas, arredondar, corresponde à folha de pagamento. Depois disso, temos ainda 333 mil, que é um pouquinho mais que 5%, para pagamento de passagem, expediente, material de expediente, material de escritório, mensalidades com associações da prefeitura. E depois sobra 1.461.000 para serviço cerimonial, que são o quê? São os eventos que a gente ora faz, as parcerias ou as solicitações que as associações, muitas vezes através de vereadores, nos fazem, e para poder resolver minimamente as atividades do calendário da cidade. Esse é o orçamento e é isso que eu vim apresentar para os vereadores, né? Esse total. Portanto, só para reprisar, o orçamento da prefeitura, o orçamento do gabinete, perdão, ele se divide em 3, que é a folha de pagamento, serviço cerimonial e a gestão de administração do gabinete. 72%, arredondando, né? 72% fica com o serviço fica com a folha de pagamento, um pouquinho menos que 23% fica com o serviço cerimonial e 5%, um pouquinho a mais, com a gestão do gabinete. Isso tudo dentro de um valor absoluto, que é o que está sendo proposto pela LDO 2016, 6.383.268,27. Como todas as secretarias e todas as prefeituras e todas as unidades de Estado, todo o orçamento é insuficiente.
que nós temos que fazer é dividir um pouquinho sempre tentando otimizar e atender o maior número de pessoas, dando preferência principalmente para aquelas que o poder legislativo sempre nos coloca enquanto prioridade, enquanto importante no sentido da gente fazer a interlocução. Então, agradecer a atenção e paciência aí dos vereadores e dizer que estou à disposição. Concluída a palavra do senhor secretário, passamos para os questionamentos. Com a palavra o vereador Guti, por 5 minutos para seu questionamento. Mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde, chefe de gabinete, ao qual eu cumprimento o senhor pela presença aqui na casa, Hélio Arantes. Bom, nós primeiro notamos aí por se tratar da chefia de gabinete, não existe praticamente verba de investimento e não é nem por isso que a chefia de gabinete existe, né? É obviamente para nortear e basear todos os acontecimentos da cidade, do prefeito, enfim, e conseguir fazer também... É uma secretaria meio, na verdade, assim como foi falado aqui da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mas a gente pôde nós notamos, nas últimas semanas, alguns escândalos que aconteceram aqui no município. E quando a gente fala de diretrizes orçamentárias, eu quero saber se isso poderá acontecer no próximo ano, né? Foi falado aqui e o secretário de Cultura disse que a questão do show da Paula Fernandes, que causou tanto rebuliço aqui na cidade, não foi feito pela Secretaria de Cultura, foi feita por vossa pasta. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de saber quanto que sua pasta possui para investimento nesse sentido, se é que possui alguma coisa, e se é que é verdade que foi feito, esses shows foram contratados pela chefia de gabinete, qual é o intuito disso, se o ano que vem será feito mais shows nesse sentido, contratações diretas pela chefia de gabinete, e por que gerou tanta polêmica, né? Nós acompanhamos aqui que primeiro falou que seria gratuito, depois foi empenhado uma verba para se pagar de quase R$500 mil, depois veio a Paula Fernandes e disse que ela fez o show de forma gratuita, depois veio o proprietário da empresa que trouxe os shows, disse que ele abriria a mão dos recebimentos. Então, a gente gostaria de saber, quem nos assiste talvez não saiba, mas temos uma ceia aqui em andamento na casa, em andamento, obviamente que não a comissão processante instaurada, mas estamos em processo de adquirir as assinaturas, de 11 necessárias temos 5, e obviamente com isso poderíamos investigar melhor. Mas aproveitando que Vossa Excelência está na casa, se o senhor puder elucidar um pouco melhor qual é a polêmica de tudo isso, sua pasta foi a contratante, não foi a contratante, se o senhor puder elucidar isso para a gente, seria maravilhoso. E, obviamente, observando que tratamos de diretrizes orçamentárias, então, se ocorrerá isso o ano que vem ou não. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor secretário para a resposta. Tem mais alguém? Não? Então, primeiro, uma das funções legais do gabinete é de coordenar os eventos. Isso aí foi aprovado pela Câmara Municipal de Guarulhos. Eu não sei qual, acho que foi nessa gestão, inclusive, eu não sei, ou nessa gestão ou na outra, mas uma das funções do gabinete é de promover eventos. Então, e foi o gabinete, sim, quem organizou o Dia do Trabalhador. Por que, inclusive, esse ano nós colocamos peso nessa questão? Importante a gente saber, porque já que é para esclarecer e até para a gente poder, inclusive, politizar o debate. Nós estávamos e estamos
num momento muito especial, específico e perigoso da vida nacional, que é a questão da PL 4330. Então, junto com os sindicatos, o vereador Heleno até participou de algumas discussões, inclusive quero parabenizar o vereador da atuação dele de combate à questão da PL 4330, que externou isso daí. É uma série de atividades, com debates. Veio o ministro Gilberto Carvalho, veio o ex-governador Cláudio Lembo, veio o jornalista Luiz Nassif, veio o Hélio Melo, da Revista Brasileiros, para fazer essa discussão e, inclusive, em diálogo com as centrais, havia necessidade de que a gente fizesse um ato de massa para discutir a questão da PL 4330 com o maior número de pessoas possíveis. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: é Dia do Trabalhador. Não existe, pelo menos eu não conheço nesse país, Dia do Trabalhador que não é feito com dinheiro público. E tem que ser, porque é o trabalhador quem produz a riqueza desse país. Quem achar que não, está em outro campo. Eu, particularmente, acho que é. Até porque, por exemplo, em São Paulo, o ano passado, foi gasto, a Força Sindical fez com dinheiro público, custou 2,5 milhões. A CUT também fez com dinheiro público e custou 2,5 milhões. E eu não acho errado isso daí, ao contrário, porque é o momento em que o poder público tem que dizer o seguinte: olha, nós queremos fazer a interlocução permanente com vocês. Este ano, especificamente na questão da PL 4330, havia necessidade que a gente dialogasse com o maior número de contingentes. Essa é a questão. Essa é a primeira questão de dizer, primeiro, gastamos menos que outras pessoas, que outras atividades, e fizemos por um número muito grande de guarulhenses para fazer uma discussão que é talvez, né, Helena, a discussão nos últimos tempos mais importante da vida do trabalhador, que é a PL 4330. Por quê? Porque é uma PL que tira os direitos dos trabalhadores, tira direitos que já são conquistados. Essa é a primeira questão. Especificamente, quando a gente contrata um show, nós contratamos com um produtor. É a mesma coisa assim, por exemplo, se o senhor vai no supermercado e compra esse copo de água Lindóia, você não compra da Lindóia, você compra do supermercado, do Extra. Você não fala assim: não, espera um pouquinho, vou ligar para a Lindóia para saber quanto é que custou, para saber quanto não. Ou se custou, nós contratamos um produtor que se propôs a fazer o seguinte: de organizar o show com toda a estrutura do show, palco, som, luz, greadil, gerador, camarim, segurança, pessoas que, eu esqueci o nome transportadores. E, além disso, trago ainda, no caso, a cantora Paula Fernandes. Isso nós fizemos, nós nunca entramos em contato e nem contratamos diretamente a cantora Paula Fernandes. E tudo que o produtor se propôs nisso, fez. Mais que isso, o cachê da Paula Fernandes é de R$350 mil. O prefeito de Guarulhos trouxe por 78 mil. Mais a estrutura, que custaria quase 140 mil, que nós conseguimos desconto também, nós pegamos por 70 mil, por isso ficou 148 mil. Quando, dias depois da realização, sendo que a cantora ela veio e se apresentou, aquilo que o produtor se propôs, aconteceu. Quando nós pegamos, e foi no dia 15, numa sexta-feira, percebemos que havia incômodo com referência à cantora, ao processo. Imediatamente, na sexta-feira mesmo, chamamos o produtor e falamos o seguinte: está havendo problemas, isso pode trazer, está havendo rumores, isso pode haver problemas para a administração, principalmente que nós não queríamos ilações como
O senhor disse que estava tendo um processo de escândalo. Não teve escândalo nenhum, porque o que nós fizemos foi justamente de cortar o mal pela raiz. No dia 15 mesmo, nós fizemos o seguinte: cancelamos o contrato. Como cancelamos o contrato? Chamamos o produtor e falamos o seguinte, no acordo: ele passou para nós um documento de doação, de doação do show, não sei se foi esse, de cortesia. Por que nós não fizemos isso? Porque poderíamos também ter rompido unilateralmente, pensando na cidade. Se ele me dá o show de cortesia, eu anexo no processo, o processo é zerado como foi, não está nem mais no portal de transparência, e ele, em momento algum, uma vez que assinou esse documento, pode, no futuro, nos questionar sobre essa questão. Tá certo? Então, nós cuidamos exatamente de como é que tem que ser cuidado o dinheiro público. Primeiro, trouxemos a cantora e no contrato estava um preço muito inferior, mas muito inferior mesmo. Aliás, toda a grade que nós trouxemos tinha um desconto superior a 50%, incluindo e inclusive a questão da estrutura. Não podemos fazer isso diretamente com rádio, essas coisas, porque a função de rádio é de fazer a radiodifusão. Rádio não é produtora. Só pode fazer contratos legais com a prefeitura quem tem dentro do seu estatuto, estatuto que chama, né? O contrato social, não sei como é que chama, a função designada de que pode fazer essa ou aquela coisa, senão também não tem a questão do pagamento de imposto. Então, sempre quando nós fazemos desta forma, em parceria com rádio, essas coisas, isso não só nós. Pelo menos em todos os lugares que eu conheço, é sempre através de uma produtora. Por quê? Porque por várias razões, nessas datas especiais você não encontra nomes de peso, porque eles estão todos na mão de produtores, porque o preço é maior, porque o preço por serviço poder público é sempre maior a questão. Então nós fizemos isso e gastamos muito menos do que se gastou, eu não tenho os dados esse ano, mas do ano passado, por exemplo, as centrais. Repito, eu acho que a comemoração ou a manifestação dos trabalhadores no 1º de maio sempre tem que ser sustentada, como é no Brasil, em todos os lugares, pelo menos que eu conheço, não conheço nenhum lugar. Não sei se o senhor foi, por exemplo, da Força Sindical, não foi? Não, mas se foi, ou se foi algum ano, o senhor foi numa atividade paga com dinheiro público, sabe? E que não tinha problema nenhum do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Por quê? Porque uma das funções da administração é de fazer esse tipo de interlocução. É a mesma coisa quando a gente faz, né, João? A Marcha para Jesus. É uma das coisas que foi aprovado aqui na Câmara e que nós temos que fazer interlocução com os trabalhadores, com os evangélicos. Isso daí não tem problema. Problema seria se nós não fizéssemos esse tipo de interlocução, porque isso daí é uma das coisas de exercício de cidadania. Exercício de cidadania é como na casa da gente, fala assim, não podemos ter mais TV, certo? Porque primeiro as questões básicas da cidade, isso também, a fazer a interlocução com os trabalhadores, com as centrais, que foram 5 centrais, né, Helena? 5 centrais, para nós é uma coisa estratégica, é fundamental, e a gente tem que avançar cada vez mais no diálogo, tanto com a Ciesp, nós fazemos atividades com a Ciesp, quanto com as centrais. Nós temos que fazer as atividades com as centrais, porque quanto maior for a unidade, nós felizmente conseguimos a unidade das centrais, né, nessa questão. Quanto maior for a unidade do conjunto dos trabalhadores de Guarulhos, é melhor para a cidade. Não é só para os sindicatos, é melhor para a cidade, é melhor para a juventude, é melhor para o trabalhador que está empregado, é melhor para o trabalhador que eventualmente esteja desempregado, porque também a questão do desemprego é uma questão que os sindicatos e a cidade ela tem que discutir. Então,
É isso, e agradecer até a sua preocupação, mas reafirmar, eu não conheço nenhum caso, em nenhum lugar, em que as atividades grandes do 1º de maio, elas não sejam subsidiadas com dinheiro público, assim como foi a da Força Sindical em São Paulo. Não sei se Helena Moreno foi lá. Então, e tinha, né, atrás está aquele logotipo, né, da Caixa, esse ano não teve Petrobras, né, mas tinha da Caixa Econômica Federal, assim como eu fui lá no Anhangabaú, eu não sei se não foi, e também tinha o logotipo Caixa Econômica, demonstrando que tinha dinheiro público lá. Até por quê? Porque uma das funções do Estado é de promover o diálogo e a garantia da organização e de manifestação dos trabalhadores. Relativo à questão de ordem do vereador Guti, só que eu gostaria de frisar que essa extensa resposta que o secretário fez não diz respeito às diretrizes orçamentárias. Eu pedi que nós pautássemos exclusivamente pelas diretrizes orçamentárias, senão vai se tornar as audiências públicas audiências próprias para questionamento e prestação de contas, não é o propósito da mesma. Então, eu só não neguei o questionamento por conta do respeito, mas eu tenho pedido em todas as audiências públicas que nós limitemos as questões das diretrizes orçamentárias, porque daqui a pouco a gente vai analisar a eventual emenda, se for o caso, da pasta da Secretaria-Chefe de Gabinete, e não discutimos nada sobre a mesma. Então, volto a reforçar o que eu já venho falando desde a primeira audiência pública. Sua questão de ordem, com a palavra por um minuto, vereador Guti. Tem que ver se é questão de ordem, né? Senhor presidente, na minha indagação eu falei sim, referente à lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, tanto que eu peguei o exemplo desse ano para perguntar se existia previsão orçamentária para fazer shows semelhantes ao que foi feito esse ano que vem. E aí, obviamente, que aproveitando o tempo que me resta, e ainda temos mais 15 minutos para encerrar essa sessão, fiz algumas perguntas referentes ao show que causou tanta polêmica, que é do 1º de maio. Então, gostaria, como foi perguntado, secretário, tem previsão para fazer novos shows com dinheiro público para o ano que vem, da sua pasta, ou não? Será gasto dinheiro público ou não? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber se tem previsão legal aí no orçamento para isso. Agora, voltando no tema da Paula Fernandes, houve licitação para ser feito esse show? E aí o senhor falou que não foi pago, né? Depois teve todo aquele mal-estar, não foi pago. Não foi pago só a Paula Fernandes ou toda a compilação de shows que totalizou R$498 mil? A questão, depois que foi falado aqui pelo senhor, que foi gratuito, não poderia ter sido convencionado antes de ser gratuito para não causar esse mal-estar? E existem outros shows para o ano que vem programados? Vereador Guti, a sua questão de ordem é restrita a... Perfeito, senhor presidente. Você está complementando suas perguntas. Você me desculpe, eu sou uma pessoa extremamente democrática. Perfeito, para concluir, mas eu quero dar a César o que é de César, eu quero ser justo. Sim, mas eu estou falando sobre a sua questão de ordem. Eu sei que o senhor, você fez o questionamento se tem investimento para o ano que vem para shows, você fez essa pergunta, aí o tempo que lhe restava, você entrou na questão do show dia 1º de maio. Exato. Eu, estando no exercício da presidência desse trabalho, poderia ter negado o seu direito de perguntar sobre essa parte final. Eu fui democrático e deixei. Agora, a gente não pode adotar isso como um ponto principal. O ponto principal do seu questionamento, se tem investimento da Secretaria de Chefia de Gabinete para o ano que vem com relação aos shows. Com certeza, senhor presidente. Para concluir, eu sei que o senhor é muito democrático e até assinou a SEI, né, é um dos 5 signatários da SEI, porque quer saber a verdade, mas eu só quis aqui me anteceder porque eu receio que a SEI não passe na casa, apesar do senhor ser muito democrático e ter assinado a SEI. Mas, então, para concluir, existe previsão para outros shows ano que vem de sua secretaria? Quais seriam esses shows, em quais datas comemorativas e quais são os valores que a pasta tem destinado para isso? Muito obrigado. Com a palavra, senhor secretário, para os esclarecimentos. Bom, na questão específica de se tem para o próximo 1º de maio, isso vai depender tudo. E aí, como a gente está tratando da questão da democracia, Guti, a democracia não é só uma palavra, tem que ser um exercício, viu?
Tudo vai depender do diálogo que nós vamos montar com as centrais, como todos os anos nós fazemos. Todo ano nós dialogamos com as centrais. Se a demanda da central for em cima desse ou daquele projeto que a gente vai montar, e tudo vai depender da vida econômica de Guarulhos, né, da conjuntura nacional, essas coisas, isso nós vamos responder no diálogo com as centrais. E vai ter outros shows, por exemplo, nós sempre fazemos o Réveillon, por exemplo. O Réveillon é o gabinete do prefeito quem faz. A princípio, eu digo para você que eu espero, né, que todos nós estejamos juntos em 31 de dezembro de 2016, comemorando 2017. Tá certo? Então, até porque todo 31 de dezembro, o ano seguinte, é o Réveillon. Certo? Então, sabe? Então, e essas coisas acontecem porque a cidade nos cobra. É uma festa de mais de 100 mil pessoas, né? Então, aí eu posso dizer, com referência especificamente à questão do 1º de maio, depende das centrais. Porque não como a democracia ela é para ser exercitada, na verdade nós somos parceiros. Os principais atores do 1º de maio foram os representantes das centrais sindicais, certo? Até eles é quem falaram, eles é que deram o tom. Aí. O que nós vamos fazer é continuar o diálogo com as centrais, formatar como é que vai ser o 1º de maio do ano que vem, né? E ouvir as reivindicações das centrais e equacionar elas de acordo com o nosso orçamento, certo? E em cima disso, agora eu não posso dizer para o senhor porque eu não ouvi as centrais. O diálogo nosso, né, acontece com alguma constância. Em cima disso é que a gente monta um processo. Tem uma comissão. Até o vereador Heleno participou da comissão enquanto sindicalista, o vereador Brinquinho também participou, né? Então tem uma comissão que a gente formata qual é a proposta. Em cima disso, a gente adequa à realidade orçamentária da prefeitura. E então, o ano que vem eu posso até responder. Agora, eu não sei porque eu ainda não ouvi as centrais. Assim que o prefeito que participa disso, ouvir as centrais, aí a gente pode dizer que nós não sabemos qual é o desejo e qual é a dinâmica. Esse ano, por exemplo, ela se ampliou, foi maior. Por exemplo, fizemos uma amostra maravilhosa de fotos, né? Que eu até pedi para o meu pessoal para continuar fazendo essa amostra itinerante que resgata a memória dos trabalhadores, né? Mas isso tudo vai depender do desejo das centrais. Se as centrais disserem sim, tudo bem. Agora, se não, se eles falarem assim, não, nós não queremos, daí nós não podemos fazer, porque a dinâmica, o comando, pertence às centrais, não pertence à prefeitura. A prefeitura entra só com a parte da estrutura, o comando, o formato da movimentação política, das comemorações do 1º de maio, quem faz é a central. E aí de nós, se a gente não obedecer, né, Heleno? Porque toda reunião a turma já faz a autocrítica daquilo que aconteceu há 2 anos, 3 anos atrás. Então, tudo depende do que a gente ouvir das centrais sindicais. Tá certo? Mas eu passei aqui, viu, vereador? Nós temos para as atividades com a comunidade, com a sociedade organizada que eu falei, esses 22%. Então, em cima desses 22% que nós temos dinheiro para fazer a interlocução com as igrejas evangélicas, igrejas católicas, com as igrejas de origem afro, não sei se é esse o termo correto, né? Mas com a Sociedade de Amigos de Bairros, que eventualmente esse ou aquele vereador faz para o Réveillon, para o aniversário da cidade, para o 1º de maio. Então, este é o dinheiro que nós temos orçado. E aí a gente tem, dentro desse pouquinho, fazer um pocão. Tá bom? Concluída a explanação Eu senhor convido, secretário. Permite? Pois não, senhor secretário. De convidá-lo, se assim desejar, de ir lá no gabinete, passo todas as informações
que não pôde ou eventualmente estiver aqui, é só marcar, a gente conversa lá, assim como o doutor Laércio Santos, que assinou a 6, se quiser, estamos à disposição. Tá? Secretário, eu assinei, como já assinei outros documentos da casa, porque eu prezo pela transparência. Então, tudo que envolve transparência, eu compartilho da ideia. E não é em razão de jogo político, de interesse de A, B ou C. É mais pela transparência. Eu, como advogado, eu prezo pela transparência. Com a palavra, a vereadora Eneide, para o seu questionamento, por 5 minutos. Não, mas é justamente para te dar mostrar todos os documentos. Não é para dizer, porra, você assinou. Gostaria que você assinasse, né? Hélio, eu tenho que dizer o seguinte, vejam, há um profundo desconhecimento, na minha avaliação, do que são as atribuições de diversas áreas de governo, e inclusive da chefia de gabinete. Porque há uma visão ainda muito antiga de que chefe de gabinete é apenas um assessor do prefeito e não tem as atribuições que tem as secretarias chamadas de chefias de gabinete, como existe nas grandes prefeituras, nas cidades de médio e grande porte, como é o caso aqui. Não é de hoje que a cidade de Guarulhos faz grandes diálogos através dos eventos culturais com a cidade. Eu me lembro muito bem que quando nós começamos esse tipo de eventos, coordenado pela própria chefia de gabinete, que é como se fosse uma secretaria de governo, nós o fazíamos para entregar todas as escolas, fosse que bairro fosse, do lado de cá, do lado de lá, no São João, nos Pimentas, no Tabuão. E era um grande diálogo que a gente conseguia fazer com a comunidade, não só com as pessoas da cidade e daquela escola, mas daquela região em particular. Não existia nem Adamastor ainda naquela época. Então, questionar se isso deve ser feito subsidiado com o dinheiro público ou não, aí tem que discutir prioridades de governo e se é legal ou não legal. Do ponto de vista da legalidade, tem toda a legalidade. O que eu acho que está acontecendo, me permita, presidente do plenário, presidente deste plenário no sentido de discutir a LDO. Toda intervenção que a gente vem fazer aqui, você insiste e corretamente. Isto é lei de diretrizes orçamentária. Ou seja, nós não temos ainda isto que é cobrado por alguns vereadores, que é o detalhamento das ações. Isto só vai aparecer na LOA e será vinda para esta casa até 30 de setembro. Por quê? Porque o planejamento da administração pública, ela não é feita na LDO, ela é feita no PPA para 4 anos, que essa casa já aprovou. E dentro do PPA existem diretrizes anuais, e estas diretrizes são estabelecidas aqui pela LDO. Então, diretrizes e programas que estão no PPA vêm para cá, para você ver as prioridades que serão dadas programaticamente, por isso que os programas estão aqui. Mas o detalhamento de cada ação que está dentro das diretrizes e de cada programa de governo que está aqui, isso só será detalhado na LDO, que é o que o vereador quer saber. Então, acho muito respeitoso da parte dos secretários, inclusive da chefia de gabinete, se dispor a colocar todos os esclarecimentos, porque esta casa é uma casa de transparência mesmo. Ela é democrática e, por isso, deve se dar, se o secretário julgue, se o chefe de gabinete, dá todos os esclarecimentos que forem pertinentes, mas não é obrigatório, porque o detalhamento das ações que aqui está e as suas diretrizes programáticas será feito na LDO. É esta a minha intervenção.
Com a palavra, o senhor secretário, para seus esclarecimentos e assim desejar suas considerações finais por 2 minutos. Bom, é que o Teodoro já está chegando. É o próximo, Teodoro? Então, não vou agradecer aqui as intervenções. Espero ter elucidado o vereador. Dizer que estou à disposição lá no gabinete. Vamos lá tomar um café. A gente tomava café tanto antes, né, Guti? Né? Não, você tomou café comigo, sim. Aqui agora você pode ser que tomou um café envergonhado, mas tomou. A água, tá bom. Tá certo, mas que seja, mas tomou, né? E dizer que estou à disposição de todos os vereadores, não só os que estão aqui, mas todos. Vereador Eneide, né? Obrigado pela intervenção. Dizer que estou à disposição de todos, e quando eu falei do vereador Laércio, da questão da CEI, não é justamente no setor de transparência. Acho que se o dia o senhor marcar lá, a gente vai lá, eu quero mostrar tudo e inclusive passar as versões, porque nós vivemos num momento que é o pré-ano eleitoral, então tudo se superlativiza, mas isso faz parte do jogo político, né? Não era bem assim, porque quando se superlativiza, a primeira vítima é a verdade. E então é justamente por nome da verdade e da transparência que eu convido o senhor para ir lá para pegar os documentos e para a gente fazer um diálogo sobre isso, assim como o vereador Guti também. E cumprimentar agora os meus colegas aí da Secretaria, tem Secretaria de Esporte, né? Tem Secretaria de Desenvolvimento, e dizer o seguinte, estou à disposição novamente, principalmente do Poder Legislativo, tá? Uma boa tarde para vocês, boa semana que está começando, está friozinho, não saiam de casa sem os seus agasalhos, tá? Obrigado e boa tarde. Desta forma, não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada na presente audiência pública, declaro a mesma por encerrada.